Pai do Senhor para os irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus convosco, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. O versículo de número 16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançou na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Prezados, esse texto da palavra de Deus, e quando a gente medita sobre ele, a gente percebe, primeiro plano, que vemos a maldade dos homens, a inveja, a trama, o complô, a armadilha, os esquemas, tentando de maneira falsa, suja, nojenta, denegrir a imagem, destruir os verdadeiros servos de Deus, que agem com verdade, com justiça, com fidelidade, sem se corromper. Nós bem conhecemos a história de Daniel, um jovem levado de Jerusalém para a Babilônia. Como era de família real, trabalhou no palácio, estudou a língua e a ciência dos caldeus. Foi bem sucedido porque determinou desde o começo, na sua juventude, de não se contaminar. Com isso, ele e seus companheiros se destacaram na turma que se formaram naquele país, acabaram tendo posição no palácio, posição no governo, e Daniel trabalhou com todos os governos enquanto ele teve vida. Todos os governos que entrava, Daniel estava trabalhando, porque ele era um homem imparcial, um homem fiel, um homem sincero, um homem que tinha Deus em primeiro lugar e trabalhava com justiça. Agora, quando esse Dário coloca os 124 presidentes sobre as províncias e 3 maiorais sobre ele, Daniel era um deles. E Daniel se destacou ainda entre os 3. Ele estava se destacando de maneira que o seu nome era cotado para assumir a presidência de todo o reino. Abaixo do rei seria ele. E quando essa notícia se espalha desse bom comportamento, da fama e da intenção do rei de constituir, há-se então uma armadilha entre os seus companheiros, companheiro entre aspas, que apesar de às vezes estar trabalhando junto, mas estava de alguma maneira querendo achar um jeito de como tirar Daniel da frente, de como afastar Daniel, a sede do poder, a ganância por cargo, a querer às vezes subir na vida, até mesmo não importa se for nas costas dos outros. Essa era a intenção desses homens. Então eles procuraram, examinaram, investigaram, pesquisaram, vigiaram Daniel em todas as maneiras. E não achou em momento algum na sua vida, nos negócios do rei, nos seus tratados, na sua fala, na sua conduta, nada que pudesse tirar ele do seu posto, que pudesse fazer uma acusação formal que se sustentasse. Não conseguiram encontrar nada, porque assim como um verdadeiro homem ou mulher que serve a Deus, ele procura viver uma vida digna diante de Deus e dos homens. Então, não achando isso, eles então bolaram um plano. E aí descobriram que ele era alguém que orava todos os dias. Nessa vigilância, nessa pesquisa, nessa investigação na vida dele, descobriram que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém.
Se eles fossem sábios e inteligentes o suficiente, eles teriam tido a conclusão que o segredo da vitória, que o segredo do progresso, que o segredo da fidelidade, da permanência e de ter uma vida incorruptível era esse. O motivo dele estar orando, buscando de Deus uma orientação, buscando de Deus uma direção, buscando de Deus uma palavra, buscando de Deus como fazer, como agir diante da situação. Esse é um exemplo para nós cristãos que digamos que servimos a Deus. Tudo deve ser colocado antes em oração, todos os dias, dia após dia. Se agirmos assim, com oração, com vigilância, a nossa vida vai estar blindada contra uma tentativa de um inimigo de tentar nos tirar de maneira que acha falha. Ele não pode achar, pode inventar calúnia, porque isso ninguém está livre disso. Então, não acharam, agora parte para a calúnia. Então, o único jeito de nós pegarmos ele é se nós criarmos uma lei, inventarmos uma lei de uma hora para outra, dizendo que ninguém pode pedir nada a outra pessoa, senão ao rei. E aí, nós acabamos apanhando ele, porque na oração ele pede algo para Deus. Na oração nós vemos ele pedindo, certamente tinha de escutar até ele orar. E na oração ele pedia para Deus em favor do seu povo, em favor da sua nação, em favor do rei ao qual ele estava servindo. Então arrumaram a lei, fizeram o rei de maneira covarde assinar, inventando outra coisa, tentando dizer que era para ninguém pedir nada, só ele. Mas eles estavam jogando sujo, como diz o ditado popular por aí hoje, para tentar apanhar Daniel. O rei não sabia, porque o rei gostava de Daniel. Agora, quando esse decreto está assinado, eles então vai novamente lá. E Daniel, mesmo sabendo que o decreto estava assinado, o decreto do rei, dos Medos e dos Persas, de Dário, que não pode voltar atrás, que não pode ser mudado, mesmo sabendo disso, mas ele continuava dobrando o seu joelho 3 vezes ao dia e com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Nada poderia parar um verdadeiro servo de Deus de buscar a sua presença. Mas vai ser preso, vão te matar, vão te denunciar, não pode pedir nada. Gente, Deus é maior é o Senhor, Ele é que é grande, Ele é o soberano e pode cuidar da nossa vida. E se Ele não quiser, Ele pode levar a gente também. Agora leva Daniel. As acusações, durante todo aquele dia o rei tentou trabalhar para mudar o plano, mas não teve jeito, o decreto estava assinado. Então o rei foi obrigado a cumprir com aquilo que havia assinado. Leva Daniel para covas, e foi quando o rei mesmo estava lá junto, colocou Daniel. Mas o próprio rei, não sendo um cristão, não sendo um judeu, não sendo alguém que acreditava em Deus, ele disse para Daniel, porque ele conhecia Daniel, ele sabia do caráter, da moral, da íntegra daquele homem. E ele disse: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Será que os nossos superiores sabem que nós somos servos de Deus? Será que o seu patrão sabe que você é servo de Deus? Será que o seu gerente sabe que você é um servo de Deus? Será que o encarregado da obra sabe que você é um servo de Deus? Será que os seus amigos da escola, da faculdade, sabem que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus? Ou não? Ou você é um agente secreto de Deus por aí afora? Para com isso, demonstre a sua confiança em Deus, demonstre a sua fé, demonstre a sua esperança, para que todos saibam que você é um verdadeiro servo de Deus. Agora o rei disse: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, ele te livrará, ele te livrará. Uma palavra afirmativa, porque ele conhecia o homem. Eu acredito no livramento de Deus, eu acredito na providência divina, eu acredito no socorro de Deus, eu acredito num Deus que é fiel. E se você tem sido fiel a esse Deus, ele vai te livrar da boca do leão, vai te livrar da cilada, vai te livrar da armadilha, vai te livrar do complô, vai te livrar da acusação do diabo, vai te livrar da boca dos leões. Ele vai livrar a
a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele vai livrar. O Dário afirmou para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca do leão. Ele te livrará. Sabe de uma coisa? O rei volta para o palácio. A cova ficou selada. Ninguém podia mexer enquanto as autoridades não chegassem. O rei não dormiu. Amanheceu um dia pela manhã cedo na boca da cova. E ele grita com uma voz triste, com uma voz assim, de quem não está acreditando 100%, com uma esperança que não estava tão grande assim. Ei, tenha esperança, acredita, Deus é fiel, olha a palavra, olha a promessa, olha a sua vida de caminhada com Deus, Ele vai cumprir com a palavra dele. O rei gritou: Daniel, por acaso o teu Deus pode te livrar da boca dos leões? Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência para contigo, Senhor. E então o Senhor fechou a boca dos leões. Tiraram-se Daniel da cova. Não tinha acontecido nada com ele. Estava livre. Deus é um Deus de justiça. Eu acredito que a justiça de Deus não falha. Ele é um Deus justo, fiel e poderoso, o juiz de toda a terra. Não se corrompe igual os juízes que nós temos, principalmente no nosso país. Muitos juízes corruptos, muita corrupção, muitos que se vendem, muitos que trabalham por favor ou em troca de alguma coisa. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é o justo juiz que não se vende, que não se corrompe. É um juiz que age com justiça, independente do que aconteça, de quem que seja. Ele é justo e, sendo justo, vai ver a tua causa e vai agir com justiça. E se precisar, fecha a boca do leão. Se precisar, ele corta a cobra no meio. Se precisar, ele determina que a força do fogo não te atinja. Se precisar, ele faz qualquer coisa. Abre o mar, abre o Jordão, permanece com a parte do muro em pé para guardar a tua vida, a tua casa, porque Ele é um Deus de justiça. E nesta noite eu digo em nome de Jesus, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livrará. Eu não sei o que está por à frente, mas eu sei que Deus tem poder para livrar a tua vida, a tua alma, a tua casa, a tua família, o teu emprego. O teu Deus te livrará. Creia em nome de Jesus. Amém.